Boa noite a todos. Reunião ordinária da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, no dia 22 de junho de 2020. Declaro abertos os trabalhos da 16ª reunião ordinária do exercício 2020, da 33ª legislatura da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná. Iniciando os trabalhos, convido a todos para que em pé cantemos o hino nacional brasileiro. Lembrando que temos a pastora Sandra Kish Pinheiro nos acompanhando via internet aqui. Boa noite, pastora. Boa noite, Elana. Boa noite. E também alguns vereadores que estão sentados no plenário por uma questão de distanciamento social nessa Casa de Leis. Iniciando os trabalhos, convido a todos... Colocamos à discussão a ata da reunião anterior. Não havendo retificação ou impugnação, a mesma está aprovada. Solicito ao senhor Adrian para que apanhe as assinaturas. Solicito ao vereador Diego
dos Santos para que proceda a leitura da matéria constante no expediente do dia. Para refletir. Quando anoitece, eles voltam e rodeiam a cidade, rosnando como cachorros. A língua deles fere como espada. Eles gritam insultos e ameaças e pensam que ninguém está ouvindo. Salmos, capítulo 59, versículos 6 e 7. Comunicações da presidência. Plano diretor. Na manhã desta segunda-feira, 22, o prefeito Santinho Roveda e o vice Bashir Abbas, acompanhado de alguns secretários municipais, estiveram no plenário da Câmara de Vereadores, respeitando o protocolo de prevenção ao Covid-19. Os parlamentares também participaram do encontro. Em pauta, a elaboração do plano diretor. Santinho pediu a participação do Legislativo na elaboração do novo documento, material que estrutura o desenvolvimento da cidade, balizando o que pode e o que não pode ser feito em matéria de construção, obras, pavimentação e exploração de áreas ambientais. O presidente da Casa, Ricardo Sass, colocou a Câmara à disposição, fisicamente, para novos encontros e intelectualmente, deixando aberta a manifestação dos colegas vereadores para ajudar na construção do modelo. Temos agora a oportunidade de ajudar no plano diretor com calma e tranquilidade. Essa é uma oportunidade, pois também será realizada audiências públicas, assim que possível, porque o plano é de toda a cidade, pontuou Sass. Para ajudar os vereadores na idealização, um mapa foi deixado pela equipe de planejamento. Ele permite anotações e sugestões. Até a batida do martelo, outros encontros serão realizados. Correspondências recebidas. Ofício número 235/2020, do presidente da Casa, Ricardo Adriano Sass. Ao cumprimentá-los pelo presente, informo que estarei representando a Câmara de Vereadores no dia 22 de junho de 2020, no horário da sessão. Sem mais para o momento, desde já agradeço. Do vereador Jair Brunhago, ofício número 3/2020, solicita a retirada do projeto de lei ordinária de número 4/2020, de minha autoria. Do vereador Jair Brunhago, envia projeto de lei ordinária de número 5/2020, de sua autoria, para apreciação do plenário. Ofícios do Executivo. Ofício número 562/2020, encaminha projeto de lei ordinária de número 15/2020, de autoria do Poder Executivo, para apreciação do plenário. Matéria do Executivo. Projeto de lei ordinária número 15/2020, do Executivo. Dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Apoio à Inovação e Tecnologia e da outras providências. Decreto número 239/2020. Regulamenta as sanções para os casos de descumprimento das medidas estabelecidas para enfrentamento da pandemia decorrente da infecção humana causada pelo novo coronavírus, Covid-19, no município de União da Vitória e da outras providências. Hilton Santinho Roveda, prefeito municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando a declaração de emergência em saúde pública de importância internacional pela Organização Mundial de Saúde, OMS, em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da infecção humana causada pelo novo coronavírus, Covid-19, atualizada para a declaração de pandemia em 11 de março de 2020. Considerando que foi decretada a situação de emergência no município de União da Vitória, por meio do decreto número 99, de 18 de março de 2020, considerando que foi decretada a situação de emergência no município de União da Vitória, por meio do decreto número 99, de 18 de março de 2020, considerando todas as normas editadas pelo município de União da Vitória para o enfrentamento da pandemia decorrente da infecção humana causada pelo novo coronavírus, Covid-19, considerando a necessidade de estrito cumprimento das medidas estabelecidas
de forma a garantir a efetividade das medidas adotadas com o intuito de preservar a saúde e a vida do cidadão. Considerando que fora constatado o descumprimento recorrente de medidas de restrição estabelecidas pelo município, causando desnecessária exposição dos munícipes ao contágio e disseminação da doença. Considerando o que dispõe o Código de Posturas do município de União da Vitória, Lei Complementar número 10, de 16 de janeiro de 2012. Decreta, artigo 1º, fica proibida a realização de toda e qualquer atividade, comemoração ou evento social recreativo, realizado em local aberto ou fechado, em espaços públicos ou privados, independentemente do número de pessoas, da sua característica ou de quaisquer outras condições, por tempo indeterminado, ou decreto posterior que revogue esta norma. Parágrafo único. Caso a atividade ou evento se realize em local privado, considerar-se-ão infratores para os fins deste decreto o organizador, o participante, o proprietário e ou possuidor do imóvel e do estabelecimento onde se constatou a infração. Artigo 2º. Fica determinado o fechamento de todos os parques, praças, pistas de caminhada, academias ao ar livre, campos de futebol e demais espaços públicos similares existentes no município de União da Vitória, sendo proibida a aglomeração e permanência de pessoas nos referidos locais, em qualquer número, para quaisquer fins. Artigo 3º. Fica proibido o uso de aparelhos ou equipamentos para consumo de produtos fumígenos, conhecidos como narguile ou arguile, ou qualquer aparelho similar em espaços públicos, bem como em locais privados abertos ao público ou de uso coletivo, ainda que ao ar livre. Artigo 4º. Restaurantes, bares, lanchonetes e similares deverão ter sua capacidade de lotação máxima diminuída em 50%, devendo os estabelecimentos colocarem em destaque para o público a capacidade máxima de pessoas permitidas. Artigo 5º. Fica limitada, nos supermercados, minimercados e estabelecimentos congêneres, a entrada de até 6 pessoas por guichês, caixas existentes, sendo obrigatoriamente somente uma pessoa por família. Parágrafo único. Fica proibida a entrada de menores de 12 anos e recomendado o não ingresso de pessoas maiores de 60 anos. Artigo 6º. O descumprimento de quaisquer das medidas estabelecidas pelo poder público para enfrentamento da pandemia decorrente da infecção humana Covid-19, inclusive as previstas pelo presente decreto, acarretará a responsabilização civil, administrativa e penal dos agentes infratores e os sujeitará à aplicação das seguintes penalidades. Inciso 1, advertência. Inciso 2, multa. Inciso 3, suspensão da atividade. Inciso 4, cassação do alvará de localização e funcionamento. E, inciso 5, demais penalidades previstas pelas legislações correlatadas. Parágrafo 1º. As penalidades previstas nos incisos 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 5 poderão ser aplicadas cumulativamente, sem prejuízo e outras sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis. Parágrafo 2º. Conforme disposto no artigo 30 da Lei Complementar número 10, de 16 de janeiro de 2012, Código de Posturas do município de União da Vitória, fica estabelecido que o valor da multa será, inciso 1, para pessoas físicas, de R$ 150, para pessoas jurídicas, de R$ 2.500. Parágrafo 3º. Em caso de reincidência, as multas serão cobradas em dobro, sem prejuízo das demais sanções aplicáveis. Parágrafo 4º. A penalidade de suspensão da atividade, prevista no inciso 3 do artigo 6º, será aplicada no caso a conduta infratora não seja imediatamente cessada no momento da constatação da infração, e se dará pelo prazo de 4 a 24 horas, ou, em caso de reincidência, de até 5 dias consecutivos. Parágrafo 5º. A penalidade de cassação do alvará de localização e funcionamento será aplicada em caso de reincidência ou de retirada, dano
descaracterização ou destruição do aviso de interdição do estabelecimento. Artigo 7º. O descumprimento da obrigação de utilização de máscaras de proteção, seja em local público ou em qualquer estabelecimento comercial, ensejará a aplicação de multa ao infrator, conforme disposto no artigo 6º, parágrafo 2º, inciso 1, supra. Parágrafo 1º. Em caso de reincidência, o valor da multa será duplicado. Parágrafo 2º. A multa prevista neste artigo poderá não ser aplicada, caso o infrator, no momento da primeira abordagem, passe a usar imediatamente, de maneira correta e contínua, a máscara de proteção. Artigo 8º. A constatação da infração e notificação do infrator poderá ser realizada pela fiscalização municipal e a aplicação das respectivas penalidades dar-se-á pela Secretaria Municipal de Finanças, através da fiscalização de tributos e postura do município, no âmbito de suas competências, enquanto perdurar a situação de emergência no município de União da Vitória, decorrente da infecção humana Covid-19. Artigo 9º. A notificação preliminar constitui meio de prova de infração e também servirá como documento hábil e válido a notificação do infrator e aplicação imediata da respectiva penalidade, inclusive a interdição de estabelecimentos infratores. Parágrafo 1º. As notificações preliminares lavradas serão encaminhadas à Diretoria de Tributação da Secretaria Municipal de Finanças, órgão gestor da fiscalização referente às normas editadas pelo município de União da Vitória para o enfrentamento da pandemia decorrente da infecção humana Covid-19, para as devidas providências. Parágrafo 2º. Como condição de validade, a fiscalização de tributos e postura do município, após verificados os fatos narrados e apurada a conduta fática descrita na notificação preliminar, averiguando os seus elementos e requisitos essenciais à caracterização da infração, lavrará respectivo auto de infração e determinará a abertura de processo administrativo. Artigo 10. Fica, excepcionalmente, autorizada a convocação de servidores efetivos da administração direta e indireta, bem como nos demais atos normativos editados para enfrentamento da pandemia decorrente da infecção humana Covid-19, aos quais ficam delegados todos os poderes necessários à respectiva fiscalização. Parágrafo 1º. Fica excepcionalmente autorizada a confecção das notificações preliminares pelos servidores convocados a fazer parte da fiscalização municipal. Parágrafo 2º. A convocação de que trata o caput poderá alcançar inclusive os servidores cedidos, os que estiverem exercendo funções de chefia e os lotados em órgãos diversos da municipalidade. Parágrafo 3º. As convocações serão feitas pela Secretaria Municipal de Administração, formalizada por ato próprio, ficando o servidor pelo tempo que perdurar a convocação, subordinada ao órgão de convocação. Artigo 11. Os autos relativos aos processos administrativos de atuação por infração a quaisquer das medidas estabelecidas pelo poder público para enfrentamento da pandemia decorrente da infecção humana Covid-19 serão encaminhados à autoridade policial e ao Ministério Público do Estado do Paraná para conhecimento e providência para eventual responsabilização criminal. Artigo 12. Fica suspensa a emissão de novos alvarás e autorizações para o comércio ambulante durante o período em que perdurar a situação de emergência, conforme decreto número 99/2020. Artigo 13. As obrigações instituídas pelo presente decreto não isentam ou desobrigam qualquer pessoa ou estabelecimento do cumprimento das anteriormente instituídas pelos demais atos normativos editados, em decorrência da infecção humana Covid-19, exceto se lhes forem contrárias. Artigo 14. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ou seja, 19 de junho de 2020. União da Vitória, 18 de junho de 2020. Matéria do Legislativo. Projeto de Lei Ordinária número 5/2020, de autoria do vereador Jair Brunhago. Denomina Ali Hussein Bakri, a Casa Familiar Rural, localizada no distrito de São Domingos, no município de União da Vitória. Indicações. Indicação número 14/2020, do vereador Gilmar Carlos Pogogelski.
ao senhor prefeito municipal, para que, juntamente com os demais responsáveis, seja realizado patrulhamento, tal como a devida manutenção na antiga estrada de Palmas. Justificativa: a via necessita de cuidados o quanto antes, pois a trafegabilidade no local apresenta-se de forma extremamente difícil de ser realizada. Há buracos, pedras relativamente grandes pelo caminho e desníveis dos mais diversos tipos. Inclusive, a chuva traz sedimentos, piorando ainda mais as condições na estrada, assim colaborando quanto à precariedade no local. Fim do expediente, senhora presidente. A indicação será encaminhada aos órgãos competentes. O projeto será enviado às devidas comissões. Solicito ao vereador Diego para que informe se há alguém inscrito na tribuna popular ou algum dos edis inscrito para o uso da palavra no horário do expediente. Encontra-se inscrito a senhora Helenice Faria de Souza. Concedo a palavra à senhora Helenice Faria de Souza para falar sobre a Associação Autismo Sem Barreiras. Boa noite. Cumprimento ao presidente da casa e estendo aos demais vereadores e pessoas presentes meus cumprimentos. Sou Helenice Souza, mãe de crianças lindas e inteligentes. Uma delas com TEA. TEA é o nome oficial do transtorno do espectro do autismo, mas podemos chamar só de autismo. Também sou presidente da Associação Autismo Sem Barreiras e vou contar uma pequena história para vocês, porque vocês escutarão. Agora é um resumo de um ano de luta e trabalho em prol de crianças e adolescentes, nossos filhos. Você sonha em ser mãe, cuida dela e um dia nota que seus filhos têm comportamentos diferentes das crianças que você conhece. Cresce em seu coração o medo. Após alguns sinais de alerta, vem o diagnóstico. Vem o desespero. O que será dessa criança? Como fazer para ela se desenvolver? Aprender a falar, a conviver com pessoas. Será que ela vai poder estudar? Vai um dia trabalhar e ser independente? Todos esses medos passam em nossas cabeças, até que nós descobrimos que somos as únicas, que nós descobrimos, as únicas. E aí começa a troca de informações, experiências e percebemos que há uma luz no fim do túnel. O problema é que essa luz tem um custo e muitas vezes precisamos de ajuda extra para tornar possível o sonho de ver nossas crianças crescerem com toda a sua potencialidade. Pois bem, nós encontramos e nos unimos. Somos mães que decidiram lutar por seus filhos e fazer deles os melhores seres humanos que eles puderem ser. Assim teve o início do Grupo Autismo Sem Barreiras, que em alguns meses se transformou na Associação Autismo Sem Barreira. Essa associação visa lutar pelos direitos e melhor qualidade de vida para crianças com autismo em União da Vitória e região. Essa qualidade de vida está vinculada ao acesso de terapias, educação e saúde especializadas. O crescimento expressivo no número de crianças com autismo foi confirmado em uma pesquisa realizada nos Estados Unidos em 1975. Estimava-se que uma criança autista em cada 5.000. As pesquisas do Centro de Controle da Prevenção das Doenças CDC nos Estados Unidos, teve o resultado divulgado em 2020, aponta que os casos de autismo subiram para uma a cada 5.000 crianças, uma era autista. Isso em 1975. E agora, em 2020, aponta que os casos de autismo subiram uma a cada 59 crianças. Um aumento expressivo em relação aos dados anteriores, de acordo com a Organização Mundial da Saúde.
O autismo é mais comum em criança do que o câncer, a AIDS, a diabetes juntos. Com tanta incidência, o Brasil instituiu a Lei 12.764, em 2012, a Política Nacional de Proteção dos Direitos de Pessoas com Autismo, onde, para efeitos legais, as pessoas com autismo passam a ser consideradas pessoas com deficiência, tendo seu direito assegurado. Portanto, pela Lei Brasileira de Inclusão das Pessoas com Deficiência, Lei Federal 13.146, de 2015. Com o aumento do diagnóstico de autismo, muitos estudos e pesquisas são iniciados para trabalhar com esse público. Surgem métodos, técnicas, experiências e percebeu-se que o cérebro de uma criança com autismo possui uma forma de pensar diferente, que aprende, portanto, mas de maneira diferente. A ciência comportamental passou a estudar formas de ensino para essa criança e vem apresentando os melhores resultados com base em evidência científica. Por ciências, entende-se que a abordagem sistemática que busca organizar o conhecimento sobre o mundo natural está presente em várias esferas, inclusive na educação. Pois o comportamento é tudo o que fazemos, como fazemos, por exemplo, falar, escrever, trabalhar, ou seja, toda a interação do organismo é um meio de comportamento. Criança ou adolescente com autismo demanda atenção e cuidado intenso. É um período significativo de suas vidas, pela intensidade da atenção necessária. Muitas vezes, os próprios pais se dedicam à aplicação das atividades, bem como os professores e auxiliares de sala de aula. Aos poucos, profissionais habilitados para trabalhar com esse público. Há poucos profissionais habilitados para trabalhar com esse público. O que torna ainda mais caro o atendimento adequado, que é o multidisciplinar e inclui diversas áreas, como fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, musicoterapia, educação especializada. Algumas crianças precisam também de complementações, como fisioterapia, ecoterapia. É importante que as intervenções aconteçam de maneira intensiva e com início precoce. O tempo é muito importante para as pessoas com autismo. Iniciar correto e precocemente as terapias é fundamental. Como sabemos, a maioria dos municípios não dispõe de profissionais suficientes para atendimento individuais a essas crianças. O atendimento particulares demandam muito tempo e dinheiro de família, porém isso não devemos impedir de se fazer alguma coisa por elas. Assim, criamos a Associação Autismo Sem Barreira, que visa atuar em nossa região, dando auxílio e acolhimento para as famílias que precisam. Devemos ter sempre em mente que, quando falamos em autismo, todo minuto é precioso, do momento do diagnóstico até o passo seguinte, que são as intervenções. Não há tempo a perder. Adiar o início do tratamento é um verdadeiro desastre no prognóstico e qualidade de vida do indivíduo com autismo. Trata de um indivíduo com autismo e atender paralelamente o núcleo familiar e escolar. A Prefeitura de União da Vitória, junto à Câmara de Vereadores, nos ouviram e estão conosco nessa luta. Um passinho de cada vez, mas sem parar. Já instituímos no município a lei que cria a carteirinha de identidade da pessoa com autismo, para facilitar a identificação das crianças e promover igualdade, exercendo os direitos e conquista por tantos que lutaram antes de nós. Estamos em fase de implementação de um maravilhoso projeto terapêutico junto com a PADAF, com a Prefeitura Santinho e Bashir, e um grande apoio do vereador Diego e do Rático. Isso fará toda a diferença na vida de cada um delas, de cada família e de todos que convivem e sabem a necessidade da estimulação correta com base em evidência científica. Estamos muito felizes com as realizações desse sonho e peço o apoio de todos vocês, vereadores,
Por tudo isso, eu justifico o pedido de utilidade pública à Associação Autismo Sem Barreira, da qual sou presidente, mas sei que nada se constrói sozinho, apenas represento as mães, que são muitas, e serão mais. Cidadãs que não buscam nada além dos direitos de seus filhos. Muito obrigada a todos, que de uma forma ou outra contribuem para tornar o mundo melhor. Quando pergunto, que mundo deixarei para nossos filhos? Eu respondo que o que fazemos é buscar deixar os nossos filhos melhor para o mundo. Agradeço as palavras, senhora Helenice. Eu, como apoiadora sempre da causa, fico muito feliz de dar início à votação desse projeto hoje. Parabenizar pelo Diego, colocar nessa Casa de Leis. E eu sei que o trabalho de vocês é bem importante. Fico feliz de você estar aqui essa noite. Que bom. Não havendo mais inscrições para a tribuna, passamos de imediato à ordem do dia. Solicito ao vereador Diego para que faça a leitura da matéria constante. Matéria da ordem do dia. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinária número 1/2020. Declara de utilidade pública a Associação Autismo Sem Barreiras, Associação de Atendimento e Apoio à Pessoa com Transtorno do Espectro Autista de União da Vitória, Paraná, e da outras providências. Fundamentação. O projeto de lei é legal e constitucional, devendo o mesmo seguir para apreciação do plenário em turno único, com dispensa da redação final. É o parecer. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei número 1/2020. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Favorável ao projeto de lei ordinária número 1/2020. Declara de utilidade pública a Associação Autismo Sem Barreiras, Associação de Atendimento e Apoio à Pessoa com Transtorno do Espectro Autista de União da Vitória, Paraná, e da outras providências. Em discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Favorável ao projeto de lei número 1/2020. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Favorável ao projeto de lei ordinário número 1/2020. Declara de utilidade pública a Associação Autismo Sem Barreiras, Associação de Atendimento e Apoio à Pessoa com Transtorno do Espectro Autista de União da Vitória, Paraná, e da outras providências. Fundamentação. Somos de parecer favorável ao projeto em questão, devendo o mesmo seguir os trâmites do regimento. É o parecer. Em discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Favorável ao projeto de lei ordinária número 1/2020. Votação do projeto de lei ordinária número 1/2020. Declara de utilidade pública a Associação Autismo Sem Barreiras, Associação de Atendimento e Apoio à Pessoa com Transtorno do Espectro Autista de União da Vitória, Paraná, e da outras providências. Em discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado a votação do projeto de lei ordinária número 1/2020. Requerimentos. Requerimento número 19/2020, dos vereadores Diego dos Santos, Juarez Leandro de Oliveira e Valdecir José Rático.
os vereadores que estes subscrevem, no uso legal de suas atribuições conferidas no regimento interno desta Casa de Leis, vêm com o devido respeito e acatamento, desta maneira, observando o delicado momento pelo qual todos passamos, este provocado pela pandemia do novo coronavírus, Covid-19, na condição de vereadores do município de União da Vitória, solicitamos ao Poder Executivo Municipal para que, juntamente com os demais responsáveis, seja disponibilizado, em sistema de urgência, esclarecimentos acerca dos questionamentos feitos abaixo, sendo eles, com relação aos servidores do grupo de risco, esses foram afastados de suas atividades que exigem contato direto com a população. Caso não tenha ocorrido o afastamento, solicitamos para que nos seja justificado o porquê de não ter ocorrido tal afastamento. Qual o número de respiradores que o município possui e a quantidade destes em cada instituição de saúde, comunidade de pronto atendimento, UPA, em unidades móveis e nos hospitais APMI e regional. Ainda, existe uma previsão quanto à obtenção de novos respiradores às instituições de saúde do município? Quanto aos equipamentos de proteção individual, EPIs, aos servidores que permanecem normalmente com suas atividades, está ocorrendo o devido aprovisionamento a esses? Se não, pedimos a justificativa do porquê de não haver o abastecimento. Sobre os testes rápidos, existe a possibilidade de ser efetuada a compra, de maneira imediata, de kits de testes rápidos para serem disponibilizados aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde, tal como demais setores, tendo em vista que esses encontram-se na linha de frente no combate ao coronavírus? Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento de número 19 de 2020. Moções. Moção número 20/2020, de todos os vereadores. Um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Úrsula Valdraff, na noite do sábado, dia 20, em Curitiba, aos 77 anos. Úrsula era esposa do empresário Horst Valdraff, da comercial Bandeirante. Ela realizava tratamento e não resistiu às complicações de saúde. Professora aposentada, Úrsula exercia trabalho filantrópico no Vale do Iguaçu, integrando o Lions Clube Porto União, Caminho das Águas. Além disso, era artista plástica, membro da Associação Amadeu Bona. Além do companheiro de uma vida toda, Hortz, Úrsula deixa 3 filhos e 5 netos. A mesa diretora acolhe a moção de número 20 de 2020. Fim da ordem do dia, senhora presidente. Fim da ordem do dia, essa presidência deixa livre a palavra aos novos vereadores que dela desejarem fazer uso. Boa noite, pastora Sandra. Quer fazer o uso da palavra essa noite? Com pastora Sandra, a palavra. Eu quero dar meu boa noite à nossa presidente, a Landra, né? E a todos os nossos colegas vereadores, e dizer que o quanto estamos preocupados com a nossa cidade, né? Visto aí que tem aumentado o coronavírus, essa pandemia, mas sabemos que todos nós estamos enganjados aí a fazer o nosso melhor e estar dentro das diretrizes, orientações que nos são passadas. E quero dizer, torcemos muito para que termine logo essa pandemia. Todas as pessoas que estejam também junto conosco em se cuidar e seguir as orientações que o nosso prefeito, o secretário de saúde tem passado, que seja amenizada esta situação, pelo menos, né? E que as pessoas cuidem das suas famílias, das pessoas que os rodeiam, né? E que você possa estar fazendo
de tudo para ser livre desse vírus, né? Então, tome as providências cabíveis sob as orientações do nosso prefeito e secretariado. Então, estamos aí orando e pedindo a Deus que Deus dê o livramento para a nossa cidade, para o nosso município, porque a gente sabe o quanto é difícil essa luta, esse momento em que o nosso país está vivendo. E eu quero, neste momento, também, né, aqui para o nosso secretário de obras, para verificar aí as ruas, visto que teve muitas chuvas por aí, fez muitos buracos nas ruas, então que o nosso secretário de obras possa estar, né, olhando esta situação. E houve um pedido na rua João Augusto Barbosa, aqui perto da Avenida Paula Freitas, então, que possa estar sendo solucionado esses pequenos problemas, que são várias ruas que são de terras, né? E fazem muitos buracos, e as pessoas sofrem com isso, com os seus carros, a pés, andando de bicicleta. Então, que a gente possa ter esse companheirismo também. Eu sei que já estão trabalhando, a equipe, o secretariado, de todas as formas, eles estão fazendo o seu melhor pela nossa cidade. Então, que Deus abençoe a todos. Fica aqui o meu abraço, o meu carinho a todo o povo e a todos os meus colegas, né, vereadores que estão aí nessa luta também. Que Deus os abençoe nesse dia. Obrigada. Com a palavra, vereador Rático. Boa noite a todos, as pessoas que estão nos assistindo. Abordar alguns assuntos relevantes aí nessa noite de hoje. Agradecer aí a presença da Helenice, que é presidente da Associação Autismo Sem Barreiras, o qual passou hoje o projeto de lei tornando a associação como utilidade pública. Dizer que as famílias, as mães estão de parabéns por esta luta. Se não fosse as mães, acredito que não chegaria a esse ponto. Também, após a passagem deste projeto, quero entrar com um pedido através de um requerimento, já tem uma pré-conversa, e convidar também o vereador Diego para fazer parte do pedido de um terreno para esta associação. Eu acredito que o prefeito vai atender a solicitação e a associação aí vai seguir em frente com os seus projetos, pois as mães são lutadoras e eu parabenizo, porque desde o início estivemos juntos nesta luta e convém que a gente não apareça, mas que a associação cresça. Parabéns às mamães e aos filhos que vão ser bem atendidos através desta associação. Estive com o vereador Pogogelski há tempo atrás, numa reunião com o prefeito, também com a secretária de saúde, porque havia uma demanda, estava faltando médico nos postos de saúde do Sagrada Família, do São Bernardo, e a gente solicitou que fosse reposto e revista essa situação, porque a população de maneira nenhuma poderia ficar sem atendimento, e tivemos êxitos nessa conversa. E os médicos já estão atendendo, né? A população já está sendo aí atendida, e isto é muito bom. Nós temos que ficar atento não somente com o problema do vírus, da pandemia, que é um caso sério, devemos tomar todas as precauções, mas também
aí junto aos postos de saúde. Eu que fiz uma luta grande pela cobertura na frente dos postos de saúde e várias coisas. Então, é uma parte. Então, senhor presidente, demais colegas vereadores, público aqui presente e internautas. Realmente, eu e o vereador Rático se encontramos lá na prefeitura, porque os moradores do bairro, lá do Rio Vermelho, que estava acabando o contrato do médico Dr. Antônio, estavam preocupados que não teriam médico. Daí, conversei com o Rático e nós fomos conversar com o Santim, também na Salé, também vários médicos também estavam faltando. Ele nos prontificou que seria feita uma contratação e realmente conseguimos, né? Então, eu acho que a cidade de Vitória está bem conceituada, com médicos, com os postos de saúde funcionando, com as UPAs também, né, vereador Rático? Então, dar os parabéns ao Santim, ao Bachir, que praticamente estão atendendo a população. Seria isso, meu amigo Rático. Valeu, obrigado ao vereador. Quero falar também do outro assunto, a questão das pavimentações que estão acontecendo agora em nossa cidade. Tenho aqui vários e vários pedidos e todos com respostas. Alguns deles foi feito em parceria com o vereador Juarez e outros com o vereador Jair Brunhago, a exemplo da rua Joaquim José da Silva, no Cidade Jardim, a Dagner da Costa, no Bento Munhoz, a Eurico Cleto da Silva, no Panorama, a José Pioli, que já tinha sido pavimentada com o recurso do mandato passado, que foi pedido, a Nila Eugênio dos Reis, junto com o vereador Jair, a Elvídio Luiz, presidente de São Gabriel, a Catarina Uric, Paula Frantin, Jacira, no Jacira NBL, qual foi feito ali aquele recap, e a pavimentação que os moradores estavam pedindo, e agora saindo o recap da Marechal Deodoro, e a gente fica bastante feliz por essas pavimentações. Eu poderia citar várias e várias ruas que tem aqui pedidos e a resposta do executivo, mas o tempo não vai dar para mim citar as outras ruas. E quero dizer que o encaminhamento para o Vetran também está sendo atendido a pintura, as sinalizações e as faixas aí pela cidade. Então, acredito que a gente deva de continuar aí por esses dias fazendo as outras solicitações que a população nos pede. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Com a palavra, vereador Carlos Pogogelski. Senhora presidente, demais colegas, sobre a indicação que eu fiz nesse dia. O professor Jair Brunhago sabe, que foi o secretário de obras, sobre a condição daquela estrada. Eles passam a máquina, dá uma semana, dá uma chuva, ela já volta a ser o que era antes. Então, acho que tinha então consenso com uma rua, né, de Santa Catarina e Paraná, consenso as duas prefeituras, fazer um trabalho lá que dure tempo, né? A pessoa pegar um barranco, espalhar terra e fazer não mexer naquela base, que tem muita pedra solta, pedra grande, que realmente não tem condição mais de traficabilidade aquela rua lá. Então, fazer um trabalho bem feito, nem a longo prazo, vai um custo meio alto, mas que fica mesmo 1 ano, 2 anos sem incomodar. Não adianta você passar a máquina hoje, daqui uma semana está totalmente deteriorado de volta. É uma estrada que tem muito fluxo de carro, então seria interessante os dois municípios tomarem uma providência, né, trabalhar em conjunto, já que é uma divisa de estados. Então, seria isso, senhora presidente, hoje. Com a palavra, vereador Jair Brunhago. Uma boa noite a todas e a todos. Quero cumprimentar a todos que nos acompanham por todas as redes sociais, sistema de comunicação. Também cumprimentar a nossa presidente pela condução brilhante da reunião da sessão de hoje. Assim como também falar um pouco da importante reunião que nós tivemos hoje pela manhã, aqui com o prefeito municipal, juntamente com o chefe de gabinete, com o vice-prefeito Bachir, juntamente com o planejamento, para que pudéssemos tirar algumas dúvidas e ter espaço também para nossas opiniões.
Foi muito importante essa reunião, porque o planejamento, o plano diretor, é muito abrangente e precisa ser feito a muitas mãos. A necessidade de cada legislador, cada vereador dessa Casa de Leis, que observe aonde for solicitado as necessidades que cada bairro, que cada região que você conhece, seja contemplado de acordo com a necessidade e dentro das regras da lei ambiental e de ocupação de espaço físico, assim como também a projeção de desenvolvimento para os próximos 20 anos. Nós precisamos trabalhar esse plano diretor de maneira completa, porque nós vemos que muitos locais onde havia área industrial ou indústrias não são mais, e eles têm que ser alterados porque se tornaram residenciais. A maior prova disso é a região ali, próximo ao Rocio, né, Vier? Onde lá era uma indústria, hoje é uma imensa região habitada, né, mais de 400 apartamentos e investimento. Isso precisa ser adequado em outros pontos, como São Cristóvão, São Joaquim, qualquer outro bairro com essa visão da necessidade de mudança. Assim como ser permitido também o uso correto, respeitando todos os parâmetros da lei, de forma legal e ambiental, em qualquer espaço nos demais, porque é esse plano diretor que irá permitir à União da Vitória o investimento seguro e o desenvolvimento e o ser oferecido para quem queira aplicar no investimento imobiliário residencial, industrial, loteamento ou instalar empresas. Também vai nortear esse plano diretor as ações de todas as secretarias, independente da qual. Todas as secretarias de administração e essa Casa de Leis irá se nortear nas suas ações nos próximos 20 anos em cima desse plano diretor. Portanto, e ficou aqui, né, está com o Adrian lá, né, uma cópia da projeção do trabalho já iniciado, para quem queira vir aqui nessa Casa de Leis, e tem que ser urgente para que possa cada vereador observar aonde sabe que tem os problemas ou foi procurado o do seu bairro, enfim, poder opinar e oferecer sugestões em tempo, conforme falou aqui o André, o prefeito, e o Bachir, assim como o Nhoato, da necessidade e da opinião de todos para que seja bem feito. Também não podemos deixar de falar da grande transformação que vai ter lá a Marechal, na tua região lá, Fernando Vier, né? Vai ter um tratamento, o mesmo tratamento, Avenida Marechal Deodoro, que teve a Manuel Ribas, que está tendo agora na Marechal, na Avenida Paula Freitas, na Milon de Souza Naves, transformando e dando o mesmo direito aos bairros e aos acessos aos bairros da avenida principal. Então, quero parabenizar aqui o atual governo do Estado do Paraná, ao deputado Hussein Bacri, por essa iniciativa e a manutenção desse projeto e a continuidade e a garantia para a liberação das verbas, porque é dessa forma, com um trabalho em conjunto, como disse hoje pela manhã o Santim e o Bachir, independente de cor partidária, o objetivo maior é a cidade e isso está sendo feito, de forma realmente que vale a pena ver essas obras acontecendo, né? Como na Marechal, que é uma parceria, Prefeitura Municipal, Governo do Estado do Paraná, através do trabalho que o deputado Dulcenbach tem desenvolvido, é um benefício que traz para a região sul. Assim como uma soma desde o governo anterior e o comprometimento da continuidade por esse governo, da ponte, da região de São Cristóvão, e assim como hoje nós vimos ainda o prefeito mencionando aqui, das 22 novos trechos de ruas a serem asfaltados em União da Vitória, da praça aqui em frente à Catedral, das obras que estão sendo finalizadas, como é a escola nova lá no São Sebastião, Miguelina Essa Treuque, como a escola de São Domingos, que vai para uma nova licitação, tendo em vista a finalização ter ocorrido alguns transtornos, e vai para a licitação aí na frente, para que seja concluída. Também nos tranquilizou o prefeito e o vice-prefeito sobre o Centro de Educação Infantil do Bom Jesus, que no mês de julho será dado a ordem de serviço, assim como lá do Lagoa Dourada, aonde estava parado, e também será dado a ordem de serviço. Então, essas obras todas que estavam aí, algumas andando, outras paradas, que bom vê-las sendo retomadas e poder ser concluída ainda esse ano e ainda neste mandato. Fiquei feliz novamente por ver a colocação e a preocupação do secretário de Cultura, Bachir,
em novamente aqui tratar aquele assunto que lá nós estivemos junto com o presidente, junto com o Rático também, falando sobre a Casa Coronel Amazonas, a Casa dos Amazonas em São Cristóvão. Por quê? São Cristóvão, agora com toda essa reformulação, passa a ser um eixo de desenvolvimento mais forte e também um ponto histórico, turístico, que será restaurado, que será refeito e ficará muito bonito. E poderá, como já foi dito nessa Casa de Leis, ser utilizado até para a cultura, enfim, para uma série de funções. Um marco histórico para o nosso Distrito de São Cristóvão, assim como aqui para o centro está a estação ferroviária. Então, cada região tem as suas marcas e está acontecendo. Podemos também verificar dentro desses trabalhos, e aqui eu quero ressaltar também, as ações de forma segura com que a saúde de União da Vitória, com que a vigilância sanitária, com que a fiscalização da administração municipal, junto com a Polícia Militar, tem tomado para que a União da Vitória mantenha o seu comércio funcionando, mantenha suas empresas funcionando, mas com segurança acima de tudo. Sendo fiscalizado o uso de máscara, do gel, distanciamento, isto nos estabelecimentos comerciais, industriais, em qualquer local. Isto é necessário para que não tenha que o município parar. Aí sim é complicado. Nós temos que ter o cuidado máximo, porque nós sabíamos que este vírus, que essa pandemia, atingiria a cidade em proporções maiores ou menores, mas até o momento, com a ação de todos, de toda a secretaria, da administração municipal, desse Poder Legislativo e principalmente pela conscientização da maioria da população, está fazendo a diferença. Fazer aqui novamente um apelo à nossa população. Respeitem, cuidado, para que possamos ter continuidade e não termos nenhuma perca com essa doença, mas sim passar por essa fase com a certeza de que aprendemos muito e garantimos a sustentabilidade e os empregos na cidade de União da Vitória e a garantia da continuidade do desenvolvimento da nossa cidade. Portanto, é esse o relato que eu queria fazer na noite de hoje, ressaltar por essa importante reunião e o importante questionamento e trabalho que foi feito, principalmente por parte de todos os vereadores, de forma ativa, na manhã de hoje, nesta conversa produtiva que tivemos com a administração municipal. Meu muito obrigado, uma boa noite a todos. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Vereador Almires Bugai. Boa noite, presidente Alandra. Essa noite de hoje, os demais vereadores, eu quero, na data de hoje, chamar a atenção para uma data importante que está acontecendo este ano em nossa cidade, também na região e também no estado do Paraná. Este ano, o Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência ele completa 20 anos de atuação. E eu quero, nesta noite, então, anunciar, que nós estaremos juntamente com a bancada do PTC, Partido Trabalhista Cristão, juntamente com o vereador Emerson, e também solicitando a todos os vereadores o apoiamento, nós estaremos encaminhando na próxima semana um requerimento enaltecendo esse trabalho de 20 anos que acontece na nossa região, principalmente. Para quem não sabe, o PROERD iniciou no Paraná no ano de 2000 e nós estamos, neste ano, completando, então, 20 anos. Só que tem um detalhe, a União da Vitória foi o primeiro também, um dos primeiros municípios contemplados na época, onde nós tivemos aí a representação por 2 policiais, o subtenente Ivan, à época, e também o soldado Luiz. Os 2 juntos foram os desbravadores no interior do estado e aqui, principalmente, na nossa cidade de União da Vitória, desde o ano de 2000. Então, enaltecer o trabalho desses policiais que até hoje estão dando continuidade, e nós estaremos aqui fazendo uma homenagem a todos esses policiais que participaram do PROERD nesses 20 anos aqui na cidade e também na região. Aqueles que desbravaram o interior do estado do Paraná.
Na época, foi 5 cidades que iniciaram todo esse trabalho. Guarapuava, União da Vitória, Paranaguá, Curitiba e Foz do Iguaçu. Foram estas as cidades que deram início. E, na sequência, apareceram, então, outros policiais para dar continuidade ao trabalho. E hoje nós temos aí os alunos dos primeiros policiais, hoje estão com 30 anos de idade. Então, é uma geração. Nós já temos informações de pais e mães que hoje têm os seus filhos nas aulas do ProERD. Tivemos aí, há poucos dias, numa publicação a respeito desta data, diversos ex-alunos da região, Bituruna, Malé, Frontin, Cruz Machado, Porto Vitória, General Carneiro, Paula Freitas e também São Mateus do Sul, onde nós atuamos durante esses 15 anos que nós estivemos também junto ao programa ProERD, e nós tivemos muita gente falando que hoje os seus filhos também fizeram a formatura do ProERD. E é emocionante, senhores vereadores, na sequência eu posso até mostrar para os senhores as frases desses ex-alunos dizendo da importância desse trabalho da Polícia Militar junto às nossas escolas, junto às escolas municipais, levando a prevenção a esse problema tão grave que é as drogas, e que nós estamos observando que elas têm tirado a vida, né, de muitas pessoas. Então, nós precisamos investir cada vez mais nesses programas de prevenção às drogas, e eu quero aqui, de antemão, agradecer aos senhores, aonde teve a votação que nós criamos, através de um projeto de minha autoria, o Programa de Prevenção às Drogas a nível de 8º ano. É um programa municipal com a participação da Rede de Proteção, instituída, né, na Vara da Infância e da Juventude, e que, por causa do Covid, nós não pudemos dar início este ano, que estava tudo programado. Já tínhamos ali um projeto piloto iniciado, né, com 3 escolas, uma em cada área específica, uma no centro e 2 nos bairros, para que nós pudéssemos fazer esse projeto piloto e trazer mais prevenção às drogas. Por quê? Porque as drogas são a destruição das famílias. As drogas estão aí, em todos os lugares, em todos os bairros, e nós precisamos combater. Nós precisamos envidar os nossos esforços ao máximo, toda a sociedade organizada, para que nós possamos deixar os nossos jovens, nossos adolescentes, longe deste mal. É triste ver alguns jovens, alguns adolescentes envolvidos nesse mundo, e famílias chorando, né, porque estão envolvidos nesta situação. Então, se Deus quiser, na sequência, eu acredito que logo, logo estaremos aí nas escolas novamente, para podermos colocar em prática mais esse programa de prevenção. Inclusive, eu também serei um voluntário, onde estaremos aplicando as lições, assim como lá no ProERD. Para quem não sabe, serão aí em torno de 10 aulas, assim como o ProERD, num reforço para que esses jovens possam estar aí recebendo mais um reforço para se manter longe deste mal. Então, o empenho, né, de todos nós, eu quero aqui mais uma vez agradecer, então, pela votação deste programa, o empenho também do Executivo, que nos chamou no dia que foi feito a publicação da lei, né, que ele sancionou, e para nós é uma alegria muito grande de poder estar contribuindo para que o desenvolvimento da nossa cidade. Nós precisamos claramente investir mais em políticas públicas para nossas crianças e nossos adolescentes. Eu conclamo os senhores vereadores para que nós possamos fazer uma pesquisa nos dados estatísticos dos crimes relacionados às drogas na nossa cidade e na nossa cidade covizinha, aqui, Porto União. Se nós olharmos os dados estatísticos das nossas, aqui na área de segurança, com relação às drogas, nós vamos ver que é um número alarmante.
E nós vemos que precisa-se, de uma forma organizada, criar políticas públicas para a juventude, para os adolescentes, para as crianças, para que elas possam ter a oportunidade de conhecer o bem e o mal, conhecer aquilo que é certo e aquilo que é errado, para que elas possam decidir o caminho que elas querem trilhar. Então, nós precisamos, juntamente com o Executivo, estar procurando alternativas de políticas públicas para as crianças e adolescentes. Digam para mim, senhores vereadores, se existe algum projeto sendo executado na região do São Cristóvão. Digam para mim, senhores vereadores, se tem agora com este fim, com este cunho. Digam para mim, senhores, se tem algum projeto, alguma coisa sendo executada nesse momento. Eu sei que nós estamos agora na pandemia. Está tudo parado. Não podemos aglomerar. Mas mesmo antes da pandemia, nós precisamos retornar. Lembram das escolinhas de futebol que tinha? Foi votada uma lei nesta casa, onde essa lei fez com que muitos voluntários que davam aula de graça, por amor, tiveram que parar. Por quê? Porque esta lei, ela foi vislumbrada apenas no papel e não foi apreciada na sua prática. E nós inviabilizamos, ou melhor, as pessoas que votaram aquela lei inviabilizaram aí mais de 8 escolinhas de futebol que tinha na região. Nós tínhamos aí escolinha de futebol que tinha parceria com o Bragantino de São Paulo. Nós tínhamos escolinha de futebol que tinha parcerias com faculdades. Nós tínhamos aí escolinhas, e quando essa lei veio, ela obrigou a ter um profissional de educação física no lado deste voluntário, e as coisas não mais aconteceram a contento. E hoje nós vemos aí que faz muita falta essas escolinhas, que ainda era um dos instrumentos de socialização desses jovens, dessas crianças, aonde estavam ali na tutela de algumas pessoas que eram ex-atletas, né? E estavam ali. E os pais gostavam muito. Então, eu acredito, senhores vereadores, nós precisamos estar olhando para essas situações. Nós precisamos políticas públicas para os nossos jovens e as nossas crianças. Acho que vou ficar por aqui hoje, senhora presidente, porque já deu meu tempo. Obrigada. Na sequência, então, nós estaríamos fazendo esse requerimento em homenagem ao PROERD, e fica aqui, né, um convite para nós, vereadores, estarmos com um olhar um pouco mais voltado para esse lado. Boa noite. Mais algum dos senhores vereadores quer fazer uso da palavra essa noite? Agora, no fim da palavra livre, falar um pouquinho do decreto número 239, que foi expedido pelo Executivo, entrou em vigor dia 19, e ele trouxe mais ações restritivas. E, com certeza, a gente tem que entender e ter conscientização e respeitar o que está no decreto, porque a gente não pode deixar que perca o controle da situação. Nós estamos indo por um caminho bom, temos uma administração muito transparente, e nós temos que passar essa pandemia da melhor forma possível. Nós escutamos o vereador Jair Brunhago falando, a gente não quer que aconteça lá na frente de ter que fechar o comércio, de fazer outras normas ainda mais restritivas. Então, por isso que a gente precisa conscientização de todos para que o trabalho continue indo a contento. Nada mais havendo, agradeço os senhores vereadores, agradeço a pastora Sandra, que nos acompanhou pela internet na sessão,
E na próxima reunião ordinária será no dia 29 de junho de 2020, em horário regimental. Senhores vereadores, obrigado e boa noite a todos.